Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos dar início a mais um culto de celebração a nosso Deus, né? Por conta do nosso aniversário da nossa igreja, na nossa igreja, Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, o 16º aniversário da nossa igreja, onde estamos em pé, né? Até hoje. Deus tem nos sustentado. Peço que a igreja possa ficar em pé, por favor. Nós iremos fazer uma oração inicial para começar o culto dessa noite. Hoje estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor e ouvir um pouco mais da sua palavra. Com o tema de hoje é o Deus que salva soberanamente. Então, oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite que estamos aqui na sua casa, reunidos em teu nome. Venha, Senhor, estar conosco nessa noite, continuar conosco, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deste. Obrigado por essa noite que chegou. Obrigado, Senhor, por cada alma que está aqui essa noite. Por cada pessoa, Senhor, que ainda há de chegar na sua casa, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando a cada irmão que está aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor venha estar recebendo nossos louvores, Senhor, como aroma suave em seu trono. E envia a tua palavra através do seu mensageiro que irá pregar nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco através da tua palavra, Senhor. E que tua palavra venha, Senhor, fazer o resultado a cada coração, Senhor, que está aqui nessa noite. Esteja, Senhor, conosco. E tudo, Senhor, que acontecerá nessa noite, que seja para a sua honra e para a sua glória. Senhor, eu te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, por favor? Agora eu convido o nosso grupo de louvor. Nós iremos cantar o cântico Soberano. Isso. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir, mas uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor.
gente a libertar. Quiseste me usar para teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta às vezes prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agora convido que a igreja possa ficar em pé mais uma vez. Nós iremos cantar outro cântico intitulado também Soberano. Nada se perdeu, nem jamais fugiu do alcance do olhar de fogo teu. A tempestade vem, me ensina a firmar meus pés sobre as águas e andar. Eu escolho crer, eu decido crer na suprema grandeza de tuas mãos. Soberano, soberano, assentado sobre o alto e sublime trono, majestoso, glorioso. Eu confio em ti, Deus Todo-Poderoso. Nada se perdeu, nem jamais fugiu do alcance do olhar de fogo teu. A tempestade vem, me ensina a firmar meus pés sobre as águas e andar. Eu escolho crer, eu decido crer na suprema grandeza de tuas mãos. Eu escolho crer, eu decido crer na suprema grandeza de tuas mãos. Soberano, soberano, assentado sobre o alto e sublime trono, majestoso, glorioso. Eu confio em ti, Deus Todo-Poderoso. Soberano,
seja o nome do Senhor. Ainda de pé, irmãos, nós iremos agora fazer uma leitura bíblica no livro que se encontra em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Atos, capítulo 9, versículo do 1 ao 9. Eu irei ler os versículos ímpares, a igreja toda junta possa ler os versículos pares. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Igreja. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Igreja. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Igreja. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Igreja. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Amém? Convido aqui à frente o irmão Porfírio, que venha fazer uma oração em agradecimento à palavra do Senhor que foi lida. Boa noite, irmãos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus em oração pela palavra que foi lida. Amado Deus, Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus, a tua casa, para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que foi lida, ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Que o Senhor possa falar conosco, Deus amado, através da tua palavra nesta noite, Pai querido. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja incomodando os nossos corações, que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. Se eu posso estar abençoando o irmão que está dirigindo a programação, se eu posso estar abençoando também a vida do pregador, Senhor Deus, que irá ministrar daqui a pouco. Senhor Deus, se há alguém aqui que ainda não te conhece como Salvador das suas vidas, que hoje, Senhor Deus, almas, Senhor Deus, se rendam aos teus pés. Permaneça conosco, Pai amado, no decorrer deste culto, desta programação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, por favor? Obrigado, irmão Porfírio. Agora nós chegamos no nosso momento ofertório. Aqui está nosso gasofilácio aqui à frente. Que você que trouxe a oferta ao Senhor essa noite possa vir aqui à frente e entregar a sua oferta. Nós iremos cantar o cântico Oferta Agradável.
suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, agora pela oferta que foi recolhida essa noite, que é para mantimento da tua obra. Que o Senhor venha estar abençoando cada irmão que pôde cooperar essa noite e cada irmão que não pôde cooperar essa noite, pois o Senhor sabe o motivo. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando e suprindo todas as nossas necessidades, nos dando condições para ofertar a sua casa, Senhor. Que não somente uma oferta em dinheiro possa ser entregue a Ti, Senhor, mas toda a nossa vida por inteiro seja entregue a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu te peço tudo isso e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora convido mais uma vez que a igreja possa ficar em pé. Nós iremos cantar mais um cântico intitulado Soberano. Possa te encontrar e não se lance aos teus pés, reconhecendo que tu és soberano. Governa os céus, a terra e o mar, o mundo está em tuas mãos, tua criação te louvará. Soberano, outro igual a ti não há. E vou adorar ao Rei dos Reis. Eu vou
te encontrar e não se lance aos teus pés, reconhecendo que tu és soberano, governa os céus, a terra e o mar, o mundo está em tuas mãos, tua criação te louvará, soberano. Outro igual a ti não há. O teu amor me faz cantar. Eu vou celebrar com toda a minha força e vou adorar ao Rei dos Reis. Eu vou celebrar com toda a minha força e vou adorar ao Rei dos Reis. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós iremos cantar mais um cântico intitulado Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a louvar a ti, Senhor. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a louvar a ti, Senhor. Tu és tremendo. Amém. Que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Podemos assentar, por favor? Agora irei passar a palavra para o nosso pastor Júlio César, que irá trazer as considerações e apresentar o mensageiro dessa noite. Pastor Júlio César está com a palavra. Meus irmãos e visitantes, boa noite a todos. Gostaria de saudá-los com a santa graça e misericórdia do nosso Deus. Amém? Queridos irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos esta noite reunidos no nome de Jesus
para juntos, como igreja do Senhor, celebrarmos o 16 ou 13º ano da igreja, 16º ano da Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, onde nós agradecemos a Deus por todos aqueles que já trabalharam, todos aqueles que fundaram esse trabalho, juntamente com o pastor Rui Davi e a sua família, está lá no estado do Pará, na cidade de Ananindeua. Também nós prestamos nossos agradecimentos. E antes de nós meditarmos a palavra de Deus, eu gostaria aqui de fazer os reconhecimentos da igreja, qual estão nos visitando essa noite. Nós temos entre nós a Igreja Batista Adonai, pastor Elilson e a sua família. Muito obrigado pela presença. Temos também nossos visitantes da frente missionária que estão ali atrás. Temos também representantes da Igreja Batista da Fé Bíblica, Igreja Batista Bíblica da Fé, na representação do irmão Eric e da irmã Grace. Temos também a Igreja Batista Jardim Celeste, que é o pastor Vanderlei, ou melhor dizendo, pastor Francisco, com a sua família, que está representando a igreja e que vai ser o preleitor dessa noite. Temos também a Igreja Batista Perseverança, a representação do diácono Elielcio e a irmã Eliana. Também temos a Igreja Batista Monte das Oliveiras, nosso irmão Laélito, né? Não é da nossa missão, da convenção, também está nos visitando essa noite. E a Igreja Batista Videira, que é o irmão Benaia. Hoje tivemos encontro com o irmão Benaia, na oportunidade já o convidamos e ele aceitou estar aqui conosco. Temos também a Dana com seu esposo, que é o nosso vizinho aqui da frente. Temos a família Alencar, ali a minha sogra responsável pela minha esposa, a mulher mais linda do mundo, com a minha cunhada, meu cunhado. E também temos o Tiago, Miguel e o Lucas. Cadê eles? Está ali o Tiago, né? Irmão do irmão Mateus. Temos também o Frank e a sua esposa Geiciane com seus filhos. Vamos dizer a nossa frase que nós temos aqui para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos à Brilho Celeste e volte sempre. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar o pastor Francisco, que é o pastor que vai nessa segunda noite trazer para nós o tema O Deus que salva soberanamente. E vai ter a responsabilidade de novamente trazer esse tema para aplicar. E eu peço para diante da igreja o temor, a reverência para nós escutarmos a palavra de Deus. Pastor Francisco vai se apresentar, né? Nós já conhecemos há bastante tempo, mas melhor do que ele se apresentar para a igreja. Boa noite, irmãos. É uma alegria para nós podermos estar com os irmãos mais uma vez. Estivemos aqui ontem, né, para ouvirmos a meditação, também aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Queríamos ouvir, né, o irmão Fred e também revê-lo depois de muitos anos que não nos víamos, né? Acho que alguns irmãos, até uma irmã aqui me cumprimentou, ela disse, talvez você não lembre de mim, mas eu lembro do senhor, né? Nós já estivemos aqui na igreja, acho que há uns 12, 13 anos atrás, depois mais recentemente, né? Eu acho que há uns 10 anos atrás, a convite da irmã Eliana, nós tivemos também aqui, acho que pela última vez, né? A irmã Eliana ainda estava aqui, ela nos convidou, e nós, então, participamos também de um culto aqui. Nesta feita, eu acho que o pastor Rui Davi estava de férias, né? Mas é um prazer para nós estarmos mais uma vez com os irmãos, né? Eu sou Francisco Oliveira, sou formado pelo Seminário Teológico Hebron, assim como o pastor Rui Davi. Aliás, fizemos parte da mesma turma, né? O irmão José Ferreira também, que está aqui, esteve conosco naquele período. Então, estamos já nesse ano chegando aos 21 anos, né, de ministério, de formação, pelo menos. Estou há um ano sem ministério pastoral, né? Estive até início do ano passado pastoreando a igreja
regular, né, Fonte de Luz, Igreja Batista Regular Fonte de Luz, mas saímos no final do ano passado, aliás, no início do ano passado, né, nós pensamos que realmente acabou o ciclo ali naquela igreja, e aí então estamos tirando, como disse o Fredinho ontem, né, o ano sabático para descanso, né, e ano passado já passou e eu estou pensando ainda nesse ano, esperando na graça do Senhor, né, mas não estou me oferecendo e eu não me ofereço, né, e graças a Deus o Senhor realmente nos tem dado a oportunidade de poder ajudar, e estamos hoje ajudando ali na igreja Jardim Celeste, né, eu vi que tem irmãos da Perseverança, aliás é a irmã Eliana, né, com irmãos que são da Perseverança, e hoje o pastor Vanderlei está pregando também neste momento na Perseverança, né? E o pastor da Perseverança está pregando na Jardim Celeste, né? Sim, irmãos, eu sou Francisco Oliveira, né? E eu vi só Francisco de talvez o irmão não conhece meu sobrenome, né? Francisco Oliveira de Souza. E nós congregamos hoje na Jardim Celeste, moramos no Jorge Teixeira, então fica bem próximo ali, por isso é uma das razões por estarmos na Jardim Celeste, né? A proximidade. Mas os irmãos que me conhecem sabem, eu não sou de fato um grande pregador, eu até disse, o irmão me constrange me colocar depois de o Fredinho ter pregado uma mensagem, né? Eu admiro a capacidade de pregação do Fredinho, assim como admirava o pastor Frederico nas suas mensagens, uma capacidade realmente simples de explanar a palavra de Deus de forma que você tem prazer em ouvir, né? Eu fico muito contente em ouvi-los, assim, me sinto realmente satisfeito em poder ouvi-los. E não tenho, né, como os irmãos sabem, aqueles que me conhecem, a mesma capacidade, mas nos esforçamos também para poder contribuir, né, pela graça de Deus, e se realmente Deus nos conceda, pelo seu Santo Espírito, a capacidade de podermos meditar e aprender mais da sua santa e bendita palavra, né? Eu estou com a família também ali, né, esposa e 3 filhos, tenho 2 filhas, uma moça, já uma jovem senhora e um rapaz, né? Então, eles estão ali também e eu agradeço até por estarem conosco. Irmãos, eu quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias lá no texto que realmente tem sido a base, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós já lemos esse texto no devocional e vamos ler novamente de pretexto, né? Pastor Frederico dizia, quando você vai ler um texto que não vai usá-lo totalmente na mensagem, você está lendo um pretexto. Mas vamos usar também exemplos desse texto, mas queremos realmente nos prender em outro texto da palavra do Senhor, para falarmos sobre o Deus que salva soberanamente. Agradeço a todos aqueles que em reverência se colocaram de pé, e peço que permanecemos em pé após a oração após a leitura por uma breve oração. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de poder compartilhar da Tua palavra. Pedimos neste momento a unção, a sabedoria do Teu Santo Espírito, a Deus, para que tudo aquilo que venha realmente ser dito nesta noite seja a Tua palavra para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. E que neste momento o homem possa diminuir e o Senhor possa ser engrandecido no nosso meio. Que a Tua palavra possa encontrar lugar nas nossas mentes, no nosso coração.
e que possamos, ó Deus, de fato, ser revestidos com o ensino da Tua palavra, e que ela não volte vazia, ó Deus, mas possa fazer em cada um de nós tudo aquilo que Te apraz, como o Senhor tem prometido. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podei vos assentar, irmãos. Irmãos, o Deus que salva soberanamente. É interessante que quando nós pensamos sobre soberanamente, né, soberania dá a ideia de fato de domínio, de autoridade. Soberania significa domínio e autoridade. Então, quando nós pensamos em soberano de fato era a expressão usada para um rei, para uma autoridade que de fato não tinha ninguém superior a ele. É por isso que nós chamamos Deus soberano. Não existe ninguém que sequer se compare a Deus em relação ao seu poder, à sua capacidade, ao seu entendimento, né? Então, por isso, Deus é soberano. Mas quando nós pensamos, pelo menos comigo acontece isso, na palavra soberano ou soberania, junto com salvação, o que nos vem à mente logo é predestinação ou eleição. Porque o Deus que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, que tem toda a capacidade, de fato, Ele escolhe a quem quer. E quando Ele quer. Isso é uma realidade, está na Bíblia. Deus escolhe a quem Ele quer e quando Ele quer, né? E é isso que nos vem à mente. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 28 até o versículo 30, ele diz que Ele nos escolheu, né? Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e de fato, então revela que Deus tem autoridade e é aquele que escolhe. Agora, para nós falarmos sobre eleição ou predestinação e falarmos sobre salvação, irmãos, de fato, não existe homem que tenha capacidade para falar sobre isso e explicar de fato como acontece. Não vai ser eu que vou ter essa capacidade. Eu ainda não encontrei alguém que tivesse capacidade de falar, de explicar de fato predestinação e salvação. Porque a mesma Bíblia que diz que é Deus quem escolhe, quem Ele quer, quando quer, ela também nos diz que todo aquele que crer será salvo. Então eu não quero neste dia me prender à questão de eleição e predestinação, mas eu quero falar do Deus que salva soberanamente, olhando por outro ângulo. E aliás foi o ângulo que nós olhamos ontem, né? E o pregador realmente expressou ontem. É, de fato, a soberania de Deus em preparar toda a salvação para que nós pudéssemos recebê-la como um presente. E até o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, né, ele vai dizer que, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é presente de Deus. Então nós podemos olhar para um Deus soberano, não como alguém que olha e escolhe quem quer, quando quer, mas para um Deus soberano que de fato olha para nós com amor e que deseja nos salvar e que de fato prepara esta salvação pela sua soberania, segundo o seu querer, e apresenta a nós. E Deus de fato fez isso. Deus de fato fez isso. E nós vemos até esta salvação, e por isso lemos aqui, como eu disse, o pretexto, né? Sendo de fato apresentada aqui o apóstolo Paulo, né? E eu acho interessante já como o texto começa, porque diz assim, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Saulo respirando ainda. Por quê? Respirando ainda. Porque quem escreveu já conhecia um Paulo transformado, um Paulo salvo. E ele está falando aqui
de um acontecimento do passado. Já tinha acontecido quando ele escreveu, né? Lucas já conhecia o Paulo salvo, mas ele está escrevendo sobre a conversão de Saulo no passado. Por isso é que ele diz respirando ainda, porque ele sabe que aquilo ia passar, né? Mas a segunda coisa que nos chama a atenção também é no sentido, a palavra em si, quando diz Saulo respirando ainda. O que é que nós pensamos? O que é que vem na mente quando nós pensamos em respiração? É vida. A gente às vezes até quando está apaixonado, alguém se declara e diz assim, você é o ar que eu respiro, né? Você está dizendo para alguém, olha, eu não consigo viver sem você, né? Você é de fato a minha fonte de vida, né? É a minha capacidade de viver. E quando é para algo ruim, você usar a palavra respirando ainda, quer dizer, era alguém que tinha como objetivo de vida perseguir a igreja do Senhor. Por isso que ele usa a palavra respirando ainda, né? Ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, esse mesmo Paulo, de fato, foi quem o Senhor escolheu para que se tornasse seu servo. E ele reconhece até a autoridade de Deus, mesmo sem conhecer aquele que falava com ele. Nós vemos no versículo 5, né, quando ele caiu, diz versículo 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja a resposta de Saulo, né? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele já não ousava desafiar, ele reconhecia superioridade. Quando é que nós chamamos alguém de Senhor? É quando reconhecemos a sua autoridade, ou pelo menos quando demonstramos respeito para com alguém, né? E Paulo então, né, nesse interim, Saulo, ele já estava de fato sabendo, né? O seu íntimo já dizia quem era que estava de fato confrontando ele naquele momento. Lá no capítulo 26 de Atos, e até um irmão leu aqui, né, alguém já colocou na Bíblia, talvez nessa Bíblia mais atual, né, já colocou nesse texto aqui, quando ele diz, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, né? No original, na Bíblia não tem, vai estar lá no capítulo 26, quando ele está dando o seu testemunho a Festo, né? Mas eu vi um irmão ler aqui à frente, né? Acho que o irmão já acrescentaram outra vez aí entre colchetes ou entre parênteses, mas no original realmente não tem aqui no texto inicial. Mas, irmãos, este mesmo Paulo, que respirava ameaças contra o povo de Deus, ele tem um encontro com Jesus Cristo. E aí, os irmãos ontem já viram a história, eu quero apenas ler novamente o versículo, aliás, novamente não lemos ainda, mas lê o versículo 20. Depois do seu encontro com Ananias então ora, as escamas caem dos seus olhos e ele volta a ver, né? E no versículo 20 diz assim, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então veja a obra de salvação na vida de Paulo. Alguém que respirava, tinha o propósito, o objetivo de perseguir os que eram servos de Cristo. Agora lá estava ele, né, e diz, e logo ele estava nas sinagogas, porque ele conhecia a história de Cristo. Ele conhecia a história de Cristo porque ele era fariseu, conhecedor da palavra, ensinador da palavra. Ele conhecia a história de Cristo porque ele viveu no período em que Jesus Cristo estava neste mundo. E ele talvez ouvia falar dos acontecimentos que Jesus realizava, dos milagres que Jesus realizava.
mas o seu orgulho não lhe permitia, de fato, ter Jesus como Cristo. Assim como não permite, os judeus até hoje estão esperando o Cristo, o Messias, e não aceitam que Cristo já veio. Não é por não conhecer, é por não aceitar. Mas quando ele se encontrou com Jesus, então, nós vemos a transformação, e logo lá estava Paulo. Versículo 20, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, esse é o Deus que salva soberanamente. E como ele fez isso? Eu quero ler o texto mais conhecido da Bíblia, segundo muitos, Evangelho de João, capítulo 3. E é nesse texto que nós vamos meditar nesta noite, mais profundamente, talvez. Evangelho de João, capítulo 3. Os irmãos sabem, o capítulo 3 trata do encontro de Jesus Cristo com Nicodemos. Jesus Cristo explicando para Nicodemos o significado do novo nascimento, ou da conversão. Do versículo 12, irmãos, até o verso 21, é o texto que vamos ler, diz assim, Jesus Cristo já respondendo a Nicodemos as suas dúvidas, ele diz, Jesus falando, se tratando das coisas terrenas não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Só aí já traz uma dúvida até hoje, nós não conseguimos entender. Jesus Cristo dizendo, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que estava presente ali com Nicodemos, face a face, e ele diz que está aonde? Nos céus, Notaram a grandeza do que Jesus está dizendo? Ele estava presente com Nicodemos, mas ele diz, ele está no céu. Mas ele continua. E ele diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, o Deus que salva soberanamente, de fato, ele busca a salvação do homem. Por quê? Porque ele de fato se fez homem e veio a este mundo através do seu Filho, que foi morto pelos homens, mesmo sem ter pecado nenhum, sem ter culpa nenhuma, apenas por afirmar ser o Cristo, o Filho de Deus. Ele foi julgado e ele foi condenado. E a palavra de Deus diz que esse momento foi preparado para nós. Foi por nós que ele sofreu essa condenação.
Por isso ele não tinha culpa nenhuma, porque ele morreu pelas nossas culpas. Mas antes de que isso viesse a acontecer, e o texto até fala aqui, quando ele diz, e do modo, versículo 14, porque Moisés levantou a serpente no deserto. Por que Jesus Cristo faz esta citação? Porque, meus amados, nós vamos chegar ao primeiro ponto desta noite, porque a salvação de fato foi uma promessa de Deus desde que o pecado surgiu no mundo. Nós vemos a primeira promessa de salvação lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando o Senhor Deus diz à serpente, porém inimizade entre a sua descendência, a tua descendência e o descendente da mulher, o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. E depois, nos demais acontecimentos, mesmo em Gênesis, nós vamos ver Deus apresentando esta salvação, prometendo esta salvação e apresentando como aconteceria. Nós vemos o primeiro sacrifício, que já simbolizava o sacrifício de Cristo, também no Éden. Quando Adão pecou e Eva, eles descobriram que estava nu, perderam a inocência. E a primeira coisa que eles procuraram fazer foi roupas, provavelmente de folhas, e a Bíblia diz, para se vestir. E Deus não aceitou aquelas vestes. E providenciou para eles veste de peles de animais. Um animal teve que ser sacrificado. Depois, no decorrer da história, nós vemos lá com Noé, Deus providenciando salvação para aquela família, através da arca. Um homem que passou 120 anos, na construção, e pregando e construindo. E pela sua obediência, Deus salvou ele e sua família. E os demais foram perdidos. Uma demonstração de salvação. Nós vemos na vida de Abraão. E o próprio Senhor Jesus Cristo fez menção a isso quando ele falava com os fariseus. Ele disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os judeus se revoltaram porque disseram, olha, tu nascestes um dia desse e vai dizer que conhecestes a Abraão. E quando foi que Abraão viu o dia de Jesus Cristo? Quando Deus providenciou o cordeiro substituto para substituir Isaac no sacrifício. Aquele cordeiro era símbolo de Jesus Cristo. E assim nós vamos ver em todo o Antigo Testamento. E o próprio Jesus usa aqui o exemplo de Moisés, Quando foi que Moisés levantou a serpente no deserto? Quando o povo estava murmurando, então Deus permitiu que serpentes abrasadoras pudessem invadir o arraial e atacar o povo. E o povo estava morrendo. E Moisés então corre para o Senhor e pede auxílio, e o Senhor diz, olha, faz uma serpente de bronze, coloca ela numa vara e põe em pé, e acontecerá que todo aquele que olhar para ela com fé, esse será curado. Ou seja, já não é todos que vão morrer, é aqueles que não creem na possibilidade de cura, porque a cura estava lá. E Moisés fez isso. E o Senhor aqui diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque aquela serpente que podia curar aqueles que olhavam com ela, para ela com fé, também simbolizava Jesus Cristo. E assim, se nós formos exemplificar, tudo aquilo que mostra Cristo no Antigo Testamento, nós vamos passar horas e horas e horas e horas falando, porque a história da Bíblia é a história da salvação. O tema da Bíblia é salvação. Porque o Deus que salva soberanamente
quis que fosse assim. Porque aqueles a quem ele queria salvar, irmãos, não podiam ficar sem aviso, sem conhecer de fato Deus, sem conhecer a sua salvação. Então Deus providenciou os acontecimentos para que eles pudessem, de fato, conhecer. E é por isso que Paulo conhecia. Porque Paulo conhecia o Antigo Testamento. Ele só não queria aceitar. Porque o homem que veio não era um homem religioso. Não era um homem que defendia que os religiosos tinham que ter os primeiros lugares. E os fariseus defendiam isso. Por isso Jesus Cristo os chamou de hipócrita, por algumas vezes. Então, meus amados, o Deus que salva soberanamente, Ele prometeu e Ele anunciou a salvação desde a antiguidade, desde que houve pecado. Deus anunciou a sua salvação. E toda a Bíblia vem anunciando. É interessante até nós pensarmos, Isaías capítulo 53, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele dá a exemplificação de tudo aquilo que ia acontecer com Jesus Cristo. Acredito que todos conhecem, o Isaías 53. Ele relata a história. No Salmo de número 22, ele faz menção daquilo que fizeram com Cristo, Ele diz: os meus ossos estão como que quebrados, eles repartem as minhas vestes entre si. E foi o que fizeram com Cristo. Então, Deus não só prometeu, como Ele anunciou desde os primórdios. E Ele não só anunciou, irmãos e amados, como Ele anuncia até hoje, através da sua palavra, através dos seus mensageiros. Isso por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus ama a humanidade. Deus ama as suas criaturas. Ele deixou isso bem claro na história de Jonas, Quando Deus levantou o profeta Jonas e mandou que ele fosse até Nínive, Os ninivitas eram ali, Nínive era a capital da Assíria, eram os assírios. E é interessante que os assírios naquela época estavam dominando Israel. Israel era vassalo dos assírios. Foi isso que fez com que Jonas pensasse: é melhor não ir. Imaginem, você tem o teu inimigo te dominando e vem a ordem para ti e diz: olha, avisa o teu inimigo para que ele se arrependa, senão eu vou destruí-lo. Pensando logicamente, não é melhor não ir? A gente às vezes condena Jonas, Mas qualquer um na sua lógica ia pensar: eu não vou, Deus vai destruí-los, e fica por isso mesmo. O meu povo fica livre. Nós ganhamos a liberdade de uma forma ou de outra. Agora, se eu for, pode ser que eles acreditem em mim, se arrependam, não serão destruídos e continuarão dominando sobre o meu povo. É lógico. Qualquer ser humano pensaria a mesma coisa. Ele disse: opa, então eu vou para outra banda. Mas Deus ama a sua criatura. Ele disse: não, Jonas, vai lá. Jonas foi e fez um serviço preguiçoso, porque diz a palavra de Deus que era uma cidade que levava 3 dias para ser percorrida. Jonas percorreu apenas um dia e a sua mensagem chegou até o rei.
E o rei deu ordem para que o povo de fato se manifestasse como arrependido, agissem como arrependido. Jonas se emburreceu, sentou e foi lamentar, né? Por isso que eu não queria vir. Isso é a prova, irmãos, do amor de Deus. Um povo que estava oprimindo o seu povo, mas também era criatura de Deus, e precisava ouvir, e precisava conhecer a oportunidade de salvação, precisava conhecer que estava errado, reconhecer o seu erro, para que Deus pudesse de fato salvá-los. E Ele o fez. E Jonas, então, muito bravo, sentou, e Deus faz que nasça uma rama sobre a sua cabeça e faça sombra, né? E ele ficou mais contente um pouco, porque estava ali no meio do sol, chateado mesmo. Então surgiu aquela sombra, o vento mais calmo, né? Mais refrescante. Consolou um pouco o seu coração. No outro dia, a planta se dissipou. E lá vai Jonas murmurar de novo pela planta. Claro, era benefício dele, né? E Deus então chama a atenção de Jonas e diz: olha, tu amas esta planta que nasceu ontem e hoje morreu? Eu não amaria o povo que é a minha criação? E Jonas então entendeu o propósito de Deus. Então, meus amados, ao invés de olharmos de fato para a eleição como um Deus que escolhe quem quer e onde quer, nós devemos olhar para o Deus que escolhe pelas suas atitudes, para as suas atitudes, para o seu caráter, para a forma como Ele se manifesta para nós. Porque de fato Ele se manifesta. Um Deus que podia agir de todas as formas que quisesse. Mas de que forma Ele age com Paulo? Dá um lampejo de luz e Paulo cai. É interessante, ele não perde a capacidade, né? Ele continua ali mentalmente sadio, e Deus o faz entender. Porque às vezes as pessoas pensam que ouvir Deus é de fato alguém chegar no ouvido e falar alguma coisa, né? Eu faço essa citação, algumas vezes eu já tenho feito a citação de uma coisa que eu vi alguém repassando e tal, e sinceramente me faz até rir, né? De alguém que um dia foi no supermercado e ouviu Deus dizer para ela: é brócolis. Fulana, é brócolis. Fulana, é brócolis. Não entendeu, mas obedeceu a avó, levou para casa, comeu brócolis. Depois teve um problema de saúde, foi na médica, a médica disse que de fato o brócolis era bom para aquilo. Eu sinceramente não consigo aceitar isso como sendo voz de Deus e como sendo um testemunho verdadeiro. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse Deus fala conosco, irmãos, todos os dias pela sua palavra. Esse Deus se revela para nós todos os dias pela sua palavra, mas Ele também se revela por meio dos acontecimentos.
E às vezes nós, com o coração duro, não queremos entender, não queremos enxergar. Mas Deus tem propósito na nossa vida. E quando nós paramos muitas vezes e compreendemos o propósito de Deus, então nós conseguimos, pela sua graça e misericórdia, receber aquilo que Ele nos quer conceder. Os irmãos lembram que no início eu disse, eu não estou correndo atrás de ministério? Quando nós iniciamos o seminário, o irmão José Ferreira está aqui para testemunhar, eu tinha ouvido até falar de um Benaia, né? Eu pensei que era o Benaia que tinha formado junto com a gente, né? Eu até olhei para ver, mas não era o mesmo Benaia. Nós saímos da Igreja Batista Celestial, nós éramos naquela época 5 seminaristas, né? Era Rui Davi, José Ferreira, Benaia, Rui Davi, José Ferreira, Benaia, irmão Sebastião e eu. E o pastor de então, ele de fato almejava isso, ele incentivava, não só jovens, né? O irmão José Ferreira já era um senhor, eu era jovem, tinha 20 anos, eu acho, 20 anos. E ele incentivava. E era um homem que de fato se empenhava em fazer isso, e é interessante, eu não sei qual a situação que ele se encontra hoje, mas sei que ele largou o ministério faz muito tempo. E estava numa situação deplorável em relação à vontade de Deus, à vida cristã. E eu fico pensando sobre Deus na vida daquele homem, daquele pastor, e pensando como Deus colocou ele nas nossas vidas. Eu fico pensando como alguém que era tão incentivador, de fato, de que jovens tivessem a capacidade e o conhecimento para explanar a palavra de Deus, hoje não reconhece, talvez, nem mais a Bíblia como palavra de Deus. Mas foi usado por Deus. Pelo menos na minha concepção, eu olho para ele e vejo como um homem usado por Deus a meu respeito, a meu benefício. Então a gente se pergunta o que é que faltou? Será que foi na salvação que Deus soberanamente trouxe sobre as nossas vidas? Eu creio que não. É por isso que eu disse, ninguém consegue explicar a eleição. Ninguém consegue explicar a predestinação. Por acontecimentos como esse, pela vivência. Às vezes você recebe o conhecimento teórico e você pensa, puxa vida, eu sei tudo. Aí eu sei explicar de cós salteado, de trás para frente e de frente para trás. E quando você percebe a realidade da vida, você começa a se perguntar, né? E perceber que você não conhece todas as coisas. Eleição e predestinação, elas são realmente escritas para ficarem no nosso coração, ou se preferir, na nossa mente, né? Mas quando nós pensamos em obra de Deus, nós temos que apresentar a salvação como de fato o propósito de Deus na vida de todo homem, como diz a palavra de Deus. É o propósito de Deus na vida de todo homem. O apóstolo Pedro diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se há alguma falta, não é em Deus que está faltando. Pode ter convicção disso. Porque Ele prometeu a salvação desde que surgiu o pecado. Ele vem de fato anunciando esta salvação. Ele executou esta salvação na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é interessante
que pensando nesta execução, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, em Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, o texto trata da crucificação de Cristo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E esse para se cumprir as Escrituras é porque lá no Antigo Testamento, os profetas tinham dito, Deus tinha dito através dos profetas que dariam-lhe a beber vinagre, né? Então ele diz, Jesus Cristo, sabendo disso, faz com que isso aconteça. Para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. De fato, em Cristo Jesus, Deus consumou a salvação que soberanamente Ele tinha prometido, Ele tinha anunciado. Então Ele prometeu, Ele anunciou, Ele consumou em Cristo Jesus. E ainda em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, Primeira Pedro 3, 9. Deixa eu achar aqui, irmão, que eu me perdi. É, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9, é por isso que eu estou confuso, tá? 1 Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 9. O apóstolo Pedro, querendo consolar os irmãos que estavam sendo perseguidos, fugindo de fato desta perseguição, que criam em Jesus Cristo, professavam a fé em Cristo Jesus. O apóstolo, então, sabendo dessa perseguição, desta fuga inesperada, temendo que os irmãos pudessem desanimar da fé, né? Ele escreve aos irmãos da dispersão, e no versículo 3 em diante ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Ele fala de Deus ter nos salvado não só pela escolha, mas de Deus manter de fato esta salvação nos guardando, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aí ele continua e diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, nós vemos aqui o Senhor, o Deus que salva soberanamente, Ele consumou a salvação na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele consuma de fato a salvação, dando garantia de herança aos que creem. É o que o apóstolo Pedro diz aqui, né? A herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para nós. Embora tenhamos que passar por dificuldades, mas o nosso alvo não é este mundo. Nosso alvo é os céus. A promessa de salvação não se consuma neste mundo, ela se consuma no céu. E se alguém não crer nisso, de fato não entende o que é a salvação. Neste mundo nós somos passageiros. Nós vimos ontem, irmão citando, né? A palavra de Deus diz o que é: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Somos apenas como uma neblina, que de manhã está lá e logo se dissipa. E nesta terra é assim. Alguém pode viver 100, 120, hoje já tem gente vivendo aí facilmente 100 anos, né? Há uns anos atrás era mais difícil, hoje já tem pessoas com 100 anos aí, muitas pessoas até. Mas o que é 100 anos comparado a uma eternidade? E aliás, irmãos, é até preciso muitas vezes explicar a eternidade, né? Às vezes nós entendemos a eternidade como uma vida infinita. E a eternidade vai além disso. A eternidade é para frente e para trás. Para frente e para trás. O que é eterno não tem começo nem fim. Nós um dia tivemos começo. E por isso nós não sabemos qual a aparência de Noé. Mas quando estivermos com Cristo, gozando da completa vida eterna, não haverá necessidade de alguém nos dizer quem é Noé. Não vai haver dúvida sobre eleição e predestinação e em que ponto Deus escolheu. Porque todas estas coisas serão claras para nós, que alcançamos com a vida eterna. Então isso é a eternidade. E a eternidade prometida para nós é nos céus. Aqui nós somos passageiros, todos nós vamos passar. Seja de forma simples, seja com a morte simples, seja, vamos dizer assim, de forma mais conhecido, né? Talvez até tenha fã-clube, com uma morte trágica, todos nós havemos de passar. Mas na eternidade não. Estaremos para sempre com o Senhor, diz a palavra de Deus. Então o Senhor consumou na perseverança dos santos, na maneira como Ele cuida, como Ele trata de cada um de nós. E em Efésios capítulo 2, versículo 6, nós até já citamos esse texto,
Efésios 2:6. Ele diz assim: e juntamente com ele, eu vou ler do versículo 4, para nós pegarmos o contexto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. E veja o que diz o versículo adiante. E nos fez assentar em lugares celestiais. Alguém aqui já está assentado no céu? Nesse momento? Agora eu vou mudar minha pergunta. Alguém aqui já se sente, não precisa me responder, é retórico, tá, irmãos? Alguém aqui já se sente assentado no céu? Porque pela convicção da salvação em Cristo Jesus é a posição que nós podemos nos sentir. É por isso que ele diz aqui, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Fez é passado, né? Porque a salvação que recebemos, a salvação que Deus nos concede soberanamente, ela nos dá esta garantia, irmãos. Às vezes nós falamos de salvação com tão pouca convicção que não convencemos ninguém. Talvez por isso o momento em que a igreja mais cresceu foi no momento em que ela era perseguida. Porque as pessoas de fato acreditavam. Porque alguém corria o risco a qualquer momento de ser pego falando de Cristo e ser morto. Mas as pessoas que ouviam pensavam, não, se ele corre todo esse risco e está falando, é porque de fato é verdade. A palavra de Deus nos diz que o Senhor tem esta herança e mais. O apóstolo Paulo nos diz aqui que nós estamos assentados. Mas aí, irmãos, eu quero chamar a atenção para nós finalizarmos. Vamos voltar a João, capítulo 3. Versículo 17, ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por que está julgado? Porque o julgamento é este. Jesus é que trouxe o julgamento. É por isso que ele não precisa julgar, porque ele é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus Cristo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, né? Porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal e aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Todo aquele que de fato crer na salvação em Cristo Jesus, ele precisa praticar aquilo que ele tem aprendido, ele precisa buscar estar na vontade de Deus, ele precisa de fato agradar aquele que pela sua soberania o salvou. Porque esse é o pensamento do salvo. Versículo 20 lá de Atos 9, o texto está dizendo, logo lá estava Paulo pregando. Ele já conhecia. E agora que ele aceitou, lá estava ele pregando, né? Porque hoje existem muita gente querendo ficar em meio termo. Hoje nós temos muitos amigos de Cristo.
muitos amigos da igreja, que têm prazer, gostam de ouvir a palavra de Deus, mas não estão dispostos a se comprometer com o Senhor. E esse Deus que é soberano, Ele quer comprometimento. Por isso mesmo Paulo, que logo estava pregando, ele diz: ai de mim, se não pregar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Jesus Cristo, Ele fez menção desta obrigação, irmãos, por muitas vezes na palavra de Deus, né? Quando Ele se compara a uma videira, Ele diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. No outro evangelho, onde ele trata Jesus como Deus, o tema do evangelho, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que estando em mim não produz fruto, é cortado e lançado fora. Então, já vemos aí dois ensinos. O primeiro é a necessidade de permanecer nele, como ele sendo a videira e nós os ramos. O que é o ramo, né? E é interessante que a videira, ela como é uma trepadeira, né? Como o nosso maracujá, ela precisa de varais. Então, alguém que tem uma vinha com objetivo de produção, aqui no Amazonas, se alguém tem uma vinha, é só para mostrar, porque é raridade, né? Eu lembro que nós fizemos um batismo uma certa vez, numa casa, aqui em Manaus, e tinha uma videira, e estava com cacho, estava verde ainda, é a coisa mais linda, né? A gente não tem costume de ver. Eu, puxa vida, me apaixonei pela videira. Então, aqui no Amazonas, se alguém tem, talvez seja para mostrar, que hoje já é possível, né? Tem sementes aí bem... Mas quem realmente tem a videira para produção, a ideia é que ela tenha frutos. Por quê? Porque ela ocupa um lugar no varal. E o varal é realmente, né, ou fios, ou arames, ou varas realmente feitas em cima, para que a rama cresça por lá. Então ninguém quer uma rama que não produza frutos, porque ela está ocupando o lugar no varal. E o agricultor vai lá então e puxa aquele galho, puxa aquele ramo. Por isso Jesus diz, todo ramo que estando em mim não produzir frutos, é cortado. Necessidade de aceitar a transformação que Ele quer fazer nas nossas vidas. Lá em Mateus, no capítulo 22, eu não vou ler esse texto, Jesus Cristo compara o reino dos céus com um homem que preparou uma grande festa. Quem foi que preparou a salvação e apresentou para nós de presente, que nós dissemos? Deus. E Ele então convidou as pessoas para estarem presentes, os seus conhecidos. E a Bíblia diz, a uma eles começaram a rejeitar, cada um tinha o seu a fazer naquele dia, e rejeitaram. Então aquele senhor disse, olha, vai e chama todos que encontrarem, para que venham a minha ceia, porque está pronta, está preparada. E aí então os seus servos saíram a chamar todos aqueles que encontrassem. Nós somos os servos, temos que chamar todos os que encontramos. Mas ele diz, na hora da festa, aquele senhor então veio e encontrou alguém que estava sem as vestes nupciais. Ele diz, sai daqui, como tu entrastes aqui, né? Quer dizer, o Senhor chama da maneira como nós estamos. Mas Ele quer que aceitemos a transformação que Ele quer produzir nas nossas vidas. E que transformação é essa, irmãos? Nós podemos pensar na salvação em 3 estágios para nós finalizarmos. E o estágio que nós ouvimos hoje é aquilo que Deus fez por mim. A salvação tem um estágio que é aquilo que Deus fez por mim. Ele fez tudo o que eu não podia fazer.
Ele enviou Jesus Cristo para pagar o preço pelo meu pecado. E ainda que eu morresse, não poderia pagar a minha morte se ele não pagaria o preço do meu pecado, porque eu morreria com justiça, né? O segundo estágio é o estágio daquilo que Deus faz em mim. E Ele quer transformar as nossas vidas. Por isso o Fredinho disse ontem, né? Pessoas que passam anos e anos no banco de uma igreja, mas nunca chega de fato, nunca se torna alguém eficiente em relação à obra de Deus. Muitas vezes nunca alcança a convicção necessária para afirmar que está assentado em lugar celestial. Porque ele precisa de fato deixar que Deus transforme o seu entendimento. E o terceiro e último estágio é aquilo que Deus faz através de mim. Deus, com toda a sua soberania, pela sua excelsa graça, Ele nos usa para a sua obra. Por sermos salvos. Eu não vou ler o texto, mas o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, ainda falando da grandeza da salvação, ele vai dizer aqui: a salvação que Deus tem preparado, que Deus manifestou para nós, é a salvação que os profetas inquiriram e indagaram a respeito dela. A salvação que Deus manifestou para nós em Cristo Jesus é a salvação que Ele diz os próprios anjos anelam para escrutar. Eles não conhecem essa salvação. Só quem a conhece são os seres humanos. Só quem pode receber somos nós, seres humanos. Porque Deus preparou para nós. Deus oferece a nós. Então cabe a nós aceitar ou recusar. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas aquele que de fato ama a luz, ele se aproxima da luz, para que sejam manifestas as suas obras, porque são feitas em Deus, são feitas com fé, segundo o propósito de Deus. Que Deus nos fortaleça, nos dê compreensão cada dia mais da sua palavra e nos abençoe com sua infinita graça. Amém. Então, queridos irmãos, nesses 2 dias foram pregados o Deus que salva soberanamente. E isso traz para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, que Deus, Ele está atrás de ti. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz que Deus deseja que todos sejam salvos. E ontem, dia 13, hoje, dia 14 de abril, a oportunidade foi dada para você, que não tem Cristo como único e suficiente Salvador. Deus, na sua soberania, providenciou esses 2 dias para que você possa reconhecer que você é um pecador miserável, que sem Deus você não é nada, que para ir para o céu você precisa dessa salvação. Se você sair daqui essa noite, não aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, Deus, Ele vai atrás de ti. Deus, Ele vai te trazer pela sua soberania, porque Ele é Deus, Criador dos céus
e da terra. E Deus hoje quer te dar essa oportunidade. E para finalizar, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Ontem, o missionário Federico como hoje, o pastor Francisco leu o texto. E foi muito bem colocado a maneira como o apóstolo Paulo era. Como você é, que não tem Cristo, está debaixo da ira de Deus, está em desobediência com Deus. Porque Deus enviou seu único filho Jesus para trazer reconciliação para você. Na soberania de Deus, pelo apóstolo Paulo, qual Deus o salvou. Deus, essa noite, Ele quer te salvar. E a primeira pergunta é para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor diz: se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais coração. Se entregue para Jesus. Dê a sua vida para Jesus. Alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus e quer dizer assim: Senhor Jesus, eu entendi que Tu és soberano e Tu quer que eu seja salvo. Então hoje eu venho pelo amor. Hoje eu venho pelo amor. Hoje eu tenho a oportunidade que Deus, Ele quer te salvar. E Deus, Ele tem os seus instrumentos. Deus, Ele usa a circunstância da vida para trazer o pecador a Ele. Porque foi Ele que criou, foi Ele que deu o seu único filho. Então hoje é a oportunidade de você receber Cristo como único e suficiente Salvador. Alguém essa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Com esse gesto nós vamos entender que você quer entregar a sua vida a Jesus. A minha segunda pergunta é para você que disse sim para o Senhor, atendeu o chamado, mas hoje não anda mais nos caminhos do Senhor, desviado, não anda fazendo a vontade de Deus. Nós acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. O crente, ele não perde a salvação. Então, se você é um escolhido de Deus, hoje Ele quer te trazer a reconciliação novamente com Ele. Alguém essa noite que quer se reconciliar com Deus, que quer ter uma vida de paz com o Criador, quer ter uma vida andando nos caminhos de Deus, quer se reconciliar com Cristo, faça esse gesto. Com esse gesto nós vamos entender que você também quer se reconciliar com Cristo. Se não há, que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa conceder outras oportunidades. Mas lembre, Deus está atrás de ti. Possa ser hoje, mas possa ser amanhã, mês que vem, ano que vem. Mas Deus, Ele está atrás de ti. Eu gostaria de convidar o Jonas. Vem aqui, Jonas. O Jonas é esse jovem, o adolescente, né, que se reconciliou com Deus na sua casa, e eu estou hoje apresentando a confissão pública do Jonas. Tá bom? Então peço que vocês orem por esse adolescente, quase jovem, para que Deus conceda graça e misericórdia. Tá bom, irmãos? Então vamos ficar em pé, vamos cantar mais um cântico. Vamos ficar em pé. Tá? Eu vou convidar o pastor Elilson, que faça essa oração final, já aproveitando, orando pelo Jonas. Pastor, por favor, venha aqui na frente, tome aquele microfone e agradeça a Deus e ore por nós nessa oração final. Depois da oração e do cântico, nós temos uma sopa, tá bom, irmãos? Uma sopa bem deliciosa, não vá tomar sopa aí conosco. Boa noite, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de bondade, Deus de misericórdia, a Ti tributamos, ó Deus, a glória, a honra, o louvor e toda a adoração, pois reconhecemos que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e não há outro além de Ti. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que foi anunciada, ó Deus. A
Tua palavra diz que ela não voltará vazia, mas fará tudo aquilo para qual ela foi destinada. Oramos, ó Deus, por aqueles que te ouviram, especialmente, ó Deus, aqueles que ainda não te receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, ou aqueles que estão longe dos teus caminhos. Que teu Espírito Santo, ó Deus, abra seus entendimentos para a compreensão da tua palavra, a fim de que, ó Deus, não rejeitem esta salvação. Pois a tua palavra diz no livro de Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pai Santo, nós te louvamos pela vida do Jonas, porque, ó Deus, ele entendeu a tua palavra, Senhor Deus, e retornou para os braços do Pai, assim como o pródigo, miséria, só encontrou dor, só encontrou sofrimento. E por isso, ó Deus, um dia ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu Pai têm pão e abundância, e eu estou aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra ti. Senhor Deus, o Jonas fez isso, ó Deus. E por isso nós apresentamos a ti para que o Senhor possa guardá-lo. Que teu Espírito Santo, ó Deus, fortaleça-o a cada dia. Para que agora, Deus, ele busque se fortalecer no Senhor e na força do teu poder, Senhor. Abençoe, ó Deus, esta igreja, para que esta igreja seja uma bênção na vida do Jonas. E o Jonas uma bênção, ó Deus, para esta igreja. Abençoe, ó Deus, a Igreja Batista Brilho Celeste. Te louvamos por mais um ano de existência deste trabalho aqui neste lugar, Senhor. Que esta igreja, Deus, seja uma agência de pregação da tua palavra, Senhor Deus. Abençoe teu servo, pastor Júlio, na direção desse trabalho, dando a direção do teu Espírito Santo, sabedoria do alto, ó Deus, para que ele conduza, ó Deus, esse trabalho de acordo com a tua vontade. E fica conosco, ó Deus, nos abençoando. Abençoando, ó Deus, também o alimento que iremos ingerir logo mais. Depois, ó Deus, do alimento espiritual, teremos também o alimento físico. Que o Senhor, Deus, supra nossas necessidades, para que não falte, ó Deus, em nossas mesas. Assim, ó Deus, nós tributamos a ti toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmão Mateus, cadê o irmão Mateus? Ah, tá. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a louvar a ti, Senhor. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
esse amor tão grande eleva-me a louvar a ti, Senhor. Tu és tremendo. Estamos encerrados. Boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de nós. Estaremos servindo uma sopa agora. Acho que está meio chovendo, mas dá para tomar essa sopa. Amém. Mostra teu braço forte, grande.